Queridos irmãos e queridas irmãs, que o amor do Mestre Jesus esteja sempre entre nós. Hoje nós queremos convidá-los a refletir conosco sobre a parábola do grande banquete, parábola que se encontra no capítulo 20 do Evangelho de Mateus, nos versículos de 1 a 14. Esse é o texto que usaremos para as nossas reflexões, na tradução do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias. Esse texto também se encontra no no Evangelho de Lucas e no capítulo 18 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, com um nome que talvez seja um pouco mais familiar aos nossos ouvidos, Parábola do Festim de Bodas. Enfim, nós hoje usaremos então o texto de Haroldo Dutra Dias para podermos compreender um pouco melhor essa parábola e trazer os seus ensinamentos para o nosso dia a dia. Então escreve o evangelista Mateus. Em resposta, Jesus novamente lhes falou em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem, rei, que preparou as bodas do seu filho. Então aqui é a introdução da parábola na qual Jesus escolhe essa figura, essa imagem conhecida por nós de um rei terreno que prepara a festa de noivado do seu filho. Essa imagem será colocada em comparação para que nós, através da sua análise, através do nosso pensamento sobre essa imagem, possamos adquirir algum conhecimento sobre o reino dos céus. Aqui então essa introdução que nos coloca a figura de um rei que está preparando a festa de noivado do seu filho, portanto, existe uma relação de poder, uma relação entre um rei e seus servos, entre o rei, seus servos e seus súditos, como a gente vai ver daqui a pouco, e o que está também em questão nesse primeiro momento já é a relação de casamento que nós conhecemos aqui na Terra, a união entre duas pessoas que se amam. Portanto, a gente tem esses elementos como elementos principais para serem analisados e para que eles venham sendo colocados a cada instante da nossa reflexão sobre a parábola. Essa relação de casamento, uma das relações mais importantes pela qual pode passar um ser humano, relação que dispensa os laços consanguíneos e que se fundamenta no amor. Essa relação que é entendida assim pela doutrina espírita e pelo cristianismo, dado que o próprio Cristo certa vez asseverou que ninguém separe aquilo que Deus juntou. E aquilo que Deus une só pode ser unido através do amor. Então essa relação que precisa ser pensada nesses termos, de ser fundamentada nesse sentimento máximo, o sentimento por excelência, mas que também tem alguns outros elementos que precisam ser observados para que ela de fato aconteça de modo como se espera. Vamos continuar a leitura então da parábola para que a gente possa descobrir um pouco mais a respeito desses elementos. Esse rei enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles não quiseram vir. Novamente, enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: eis que o banquete está preparado, os meus bois e cevados abatidos, e tudo pronto. Vinde para as bodas. Aqui a gente já tem mais elementos para a gente pensar sobre o que Jesus está querendo nos dizer. Agora, nós temos sim a relação do casamento, a relação do rei com seus servos. O rei pede aos seus servos que levem um convite aos seus súditos e esse convite é rejeitado. Os súditos não querem participar desse festim de casamento. Então o rei envia um segundo convite e esse segundo convite também será rejeitado. Nós vemos que agora o rei envia um segundo convite com um pouco mais de explicações. O primeiro convite foi posto e rejeitado. O segundo já tem algumas explicações a mais. Olha, diga aos súditos que o banquete está pronto, o banquete está servido. O boi cevado foi abatido e assim por diante. Novos elementos para que os súditos aceitassem esse convite.
Se nós estamos falando a respeito do reino de Deus, e hoje estamos há mais de 2000 anos à frente desses eventos, à frente da narrativa, da exposição dessa parábola, nós podemos já pensar que esses dois convites que Jesus coloca na parábola são os convites que Deus fez à humanidade. A princípio, os profetas e Moisés com a tábua dos 10 mandamentos, e na sequência o próprio Cristo trazendo mais elementos para a observação daqueles 10 mandamentos e uma nova postura diante da vida, colocando os seus dois ensinamentos principais, básicos e fundamentais para a doutrina cristã: a fé na vida futura e o amor incondicional. Então aqui Jesus faz o papel desse segundo servo enviado para convidar a humanidade a participar desse festim de bodas. Já podemos perceber também que o que está em questão, o ponto central da parábola de Jesus agora, é o relacionamento entre Deus e os seus súditos, Deus e a humanidade. Quando Deus coloca os seus servos ou dá aos seus servos alguma ordem, eles cumprem. Eles vêm ao planeta e trazem convites à humanidade a participar de seu reino, que é um reino que é comparado aqui a um reino onde acontece um festim, alegria, felicidade, bem-estar, tudo isso que pode ser encontrado no reino de Deus. Então os servos vêm e obedecem às ordens de Deus. No entanto, os súditos não têm um bom relacionamento com o Senhor. Esse ponto da parábola é um ponto que pode parecer um pouco absurdo aos nossos ouvidos. Se imaginarmos o contexto terreno, onde nós temos a ideia de um rei, de servos e súditos, nós sabemos que o rei vive, de fato, em seu palácio, em seu castelo, uma vida muito diferente da vida que levam os seus súditos. É uma vida mais rústica, uma vida mais sofrida na entrega aos labores, às tarefas, aos trabalhos cotidianos, que são trabalhos mais difíceis, braçais. E de repente esse rei tem o casamento de seu filho, convida estes súditos e eles não querem participar da festa. Ora, o ensinamento parece, ou a narrativa parece absurda. Nós estamos um pouco acostumados com a parábola nos dias de hoje, e talvez ela não nos cause estranheza pelo nosso costume, mas pensando na situação, a gente vai perceber que existe um certo incômodo em tratar dessa relação dessa forma. Quem em sã consciência dispensaria uma festa no palácio? Bem, vamos continuar a parábola mais um pouquinho e a gente aprofunda mais um pouco essa ideia. Mas eles se foram, sem se importarem, um para o seu próprio campo, outro para o seu negócio. O restante, agarrando os seus servos, os ultrajaram e mataram. Bem, se já era um pouco estranho aos nossos ouvidos pensar na recusa de dois convites a essa festa, a esse festim, a própria insistência no convite, não é? Nós aqui na Terra, via de regra, enviamos um convite, se a pessoa declina, se a pessoa rejeita, nós não insistimos. Parece que o reino dos céus é semelhante ao que acontece com o rei, mas apenas semelhante, não exatamente igual. Não é? Jesus está explicando que o reino de Deus continua enviando convites. Ele não deixa de enviar convites. Mas, por outro lado, nós continuamos rejeitando. E aqui a parábola ganha cores ainda mais fortes. Aquela estranheza que nos causou as duas rejeições ao convite aumenta ainda um pouco mais, pois agora alguns servos não se contentaram em voltar para o seu campo, para a lida do dia a dia ou para o seu próprio negócio, mas alguns ainda agarraram aqueles servos do rei, os ultrajaram e mataram. Qual seria a ofensa assim tão grande em um convite para que acontecesse isso? Para que esses servos fossem ultrajados e mortos. Basta pensarmos que essa é a história que se desenvolveu com o próprio Cristo, que foi preso, condenado e
e morto, né? Preso, condenado, julgado e executado, assim como vários cristãos que vieram logo após ele, logo após o próprio Messias. Eram também, tentavam viver a vida cristã, tentavam implementar o evangelho, tentavam a divulgação da boa nova, mas também eram presos, ultrajados e mortos. Então aqui a gente tem a lembrança desses segundos servos do reino de Deus que traziam esse convite e que passaram por essa situação. Mas qual seria, né, a ofensa tão grande para que isso acontecesse? Bem, a ofensa grande trazida é a necessidade de mudança. É a saída da zona de conforto que todos nós temos para participar de um banquete oferecido por um rei. E agora que nós já identificamos que estamos falando não de um contexto temporal específico, mas do decorrer de eras da humanidade, séculos, no nosso caso já milênios, nós entendemos que o banquete oferecido não é um banquete comum aqui do planeta Terra. É um banquete espiritual. E que, portanto, as iguarias desse banquete espiritual não são as mesmas iguarias de um banquete terreno. As iguarias oferecidas são aquelas que saciam a sede e a fome do espírito. São a tolerância, a compreensão, o progresso, o amor, enfim, todas as virtudes que nos colocam enquanto seres humanos em uma posição superior à da vida ordinária aqui da Terra. Mas muitos de nós, em vez de participar desse banquete espiritual, preferimos voltar aos nossos negócios, às nossas contas bancárias, aos nossos ambientes profissionais, preferimos voltar para o nosso próprio campo de trabalho, preferimos voltar a uma convivência que não é pautada no amor entre nossas famílias. Enfim, se era estranho para nós pensarmos antes que pessoas podiam declinar a um convite de uma festa, eu acredito que, lembrando das orientações da doutrina espírita que nos diz que somos espíritos imortais e que a vida terrena é passageira, agora será ainda muito mais estranho dizer que Deus nos convida constantemente, frequentemente, para um banquete espiritual, um banquete que satisfaz a nossa essência, que satisfaz quem nós somos e que nos dá elementos, que nos dá ferramentas para nos tornarmos espíritos melhores e mais felizes, e nós também declinamos. Rechaçamos esse convite em favor de afazeres passageiros aqui no planeta Terra, em favor do atendimento a interesses imediatistas. E deixamos para trás esse convite do Pai Celestial. O que nos mostra que a nossa relação com Deus é pobre de amor de nossa parte, porque Deus continua enviando convites. Mas também é pobre na comunhão de ideais, pois Deus preparou a vida terrena para os seus filhos simplesmente para que eles aprendam no conviver dessa vida, nas experiências dessa vida, a desfrutarem dos bens espirituais. E nós temos vivido a vida terrena em favor da vida terrena. Os nossos ideais estão presos aqui dentro desses anos de vida que nós temos durante a nossa encarnação. Nós não projetamos para o futuro. Nós não empreendemos a nossa mudança nesse momento para que alcancemos esferas melhores na vida futura, para que melhoremos a nossa condição espiritual e para que passemos adiante. Muitas vezes, quando são colocadas essas situações para nós, faz-se necessário uma mudança de postura, e isso nos incomoda muito. E ainda hoje nós continuamos, de certa forma, matando e ultrajando, prendendo, encarcerando esses servos de Deus que visitam as nossas vidas. Principalmente nas coisas mais corriqueiras do nosso dia a dia. Quando deixamos, às vezes, de dizer uma boa palavra à pessoa necessitada, quando compartilhamos alguns eventos infelizes nas nossas mídias sociais, através do Facebook, através do WhatsApp, tudo isso que a gente vê nos dias de hoje. A gente compartilha
e a gente coloca o mal em evidência. E assim a gente aprisiona em nós e matamos em nós os bons princípios do reino de Deus. Nós matamos a mensagem, aprisionamos, ultrajamos e matamos a mensagem várias vezes no decorrer dos nossos dias. O nosso papel como cristãos hoje é aceitar esse convite e passar a tratar os servos de Deus de forma um pouco melhor, para que não aconteça o que vem logo a seguir na parábola, né? A gente precisa estudar um pouquinho mais o que vem a seguir na parábola, para a gente ver um pouco das consequências dessas nossas atitudes, do modo como elas foram mostradas em relação ao reino de Deus. Então vamos lá. Como consequência disso, aparece agora então a segunda ou terceira ação do rei, do reino de Deus. As duas primeiras ações: preparar o convite, preparar a festa de núpcias, preparar o reino dos céus para nós, deixar o banquete posto. A segunda ação, enviar 2 convites. Terceira ação agora, diante de nossa reação, do nosso relacionamento com Deus, é narrado na parábola. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Essa é uma passagem muito forte na parábola. E agora a gente tem que colocar essa linguagem de Jesus, que Jesus usou, essa linguagem figurativa, essa metáfora, ao alcance do nosso conhecimento, tendo como base a doutrina espírita. É claro que não podemos imaginar Deus, o rei da parábola, como estando em algum momento irado, pois a doutrina espírita nos apresenta Deus como sendo suprema justiça, poder e bondade. Como que Deus, sendo soberanamente bom e justo, pode ser irado? Deus não pode apresentar em si nenhuma imperfeição, senão ele deixaria de ser Deus. Portanto, nós precisamos entender essa ira de Deus, que aparece para nós na explicação da lei natural ou da lei divina, que está na questão 614 do Livro dos Espíritos. Resposta a essa questão nos diz que nós somos infelizes quando nós nos afastamos da lei de Deus. Quando nos afastamos dele no propósito de amor e nos ideais maiores da nossa existência, que são o nosso progresso e a nossa perfeição. Alcançarmos, através do nosso progresso, o estado de perfeição, cada vez maior na nossa jornada terrena. E às vezes a gente se desvia tanto desse processo, às vezes nos desviamos tanto do nosso relacionamento com Deus, que a gente vai sentindo as aflições da vida cada vez maiores. A gente se afasta um pouquinho e tem uma pequena aflição. A aflição é um alerta para que nós voltemos ao caminho correto. Não voltamos, nos afastamos mais, sofremos um pouco mais. Se nos afastamos outro tanto, sofremos ainda mais. E assim, às vezes, estamos tão longe dos ideais, dos propósitos divinos, que nós temos uma aflição tão grande que chegamos a perguntar para nós mesmos: o que foi que eu fiz para merecer isso? Deus está zangado comigo. Então a gente sente a vida trazendo as aflições e pensamos que Deus está nos castigando. Não, Deus está nos convidando a retomarmos o caminho correto. Nós entendemos os seus processos educativos, às vezes, como sendo processos de punição ou de ira. E Jesus precisava falar às pessoas da sua época em termos que eles entendessem. Por isso usa essa expressão: o rei ficou irado. Mas nós sabemos hoje que a ira de Deus, se assim podemos chamar, nada mais é do que o funcionamento da sua lei em nossa vida, nos convidando mais uma vez a retomar o caminho reto para que a gente possa seguir adiante. Então, segue o texto dizendo que Deus enviou as suas tropas, o rei enviou as suas tropas. E nós temos uma passagem muito bonita na capa de rosto de um Evangelho segundo o Espiritismo, na qual o Espírito de verdade nos diz que é chegado um momento da humanidade em que Deus enviou os seus servos, enviou os seus espíritos, que são as vozes do céu,
e que são as virtudes também dos céus. Aqui as tropas enviadas por Deus durante a terceira revelação da doutrina espírita. Esses espíritos que vêm com uma missão muito especial. Essa missão que está colocada também na sequência do texto. Exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Aqui nós temos duas partes, né? A terceira revelação, através das tropas que Deus enviou, o exército do Senhor, citado pelo Espírito de Verdade na capa de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo, com essa missão, exterminar assassinos e incendiar cidades. A gente precisa novamente fazer um exercício de compreensão desse simbolismo usado por Jesus na parábola. Se não podemos imaginar um Deus irado, tampouco podemos imaginar um Deus que envie tropas para exterminar assassinos. O extermínio de assassinos, se nós quisermos, acontece sim nas leis divinas, mas acontece em uma situação muito específica, muito especial e que tem que ser muito bem compreendida por todos nós. Deus extermina assassinos se nós quisermos pensar nos seguintes termos. Vou citar o caso de um assassino exterminado por Deus. O nome dele, Paulo de Tarso. Ele havia empreendido uma perseguição em relação aos cristãos de sua época. Havia mandado assassinar Estevão. Portanto, Paulo de Tarso, ali, muito próximo de poder ser considerado um assassino. Durante uma de suas perseguições, na estrada de Damasco, ele se encontra com um servo enviado por Deus, Jesus. E ali então acontece o extermínio do assassino Paulo de Tarso e acontece o nascimento do cristão Paulo de Tarso. O que é exterminado não é o espírito, pois ele é imortal. O que é exterminado por Deus, através das suas leis de educação espiritual, de educação do espírito, educação, progresso, perfectibilidade, são as nossas imperfeições. É exterminado um assassino, nasce um cristão. É exterminado um intolerante, nasce um cristão. A pessoa muda, ela muda a sua essência, ela muda os seus pensamentos, muda os moldes de sua vida. E assim são exterminadas todos os tipos de imperfeições e de vícios em favor da nossa perfectibilidade, em favor de nossas virtudes. Incendiou as cidades deles. Nós vemos que ainda aqui há poucos versículos atrás na parábola que muitas pessoas preferiram voltar ao seu campo, ao seu negócio, às suas cidades. Então Deus mandou suas tropas para incendiar essas cidades. Novamente a linguagem simbólica. Recorremos aos 2 primeiros capítulos do livro Atos dos Apóstolos, no qual nós vemos a situação do dia do Pentecostes, narrada naquela época, ou narrado o fenômeno de línguas de fogo que desceram sobre a cabeça dos apóstolos para que eles pudessem começar novamente a sua tarefa depois da ascensão de Jesus, a volta de Jesus ao reino do Pai Celestial. Línguas de fogo desceram sobre a cabeça dos apóstolos. O fogo como um simbolismo de purificação. João Batista disse certa vez à beira do Rio Jordão que ele batizava com água, mas que aquele que viria depois dele batizaria com fogo. A purificação, a mudança necessária do coração e da mente para entrar no rol de trabalhadores de Jesus, para entrar na equipe de trabalhadores do Cristo. Assim, é necessário que nós incendiemos as nossas cidades também. Nessa linguagem figurada que diz que nós devemos purificar a nossa vida, a nossa relação com as coisas materiais. É preciso viver na matéria, somos homens do mundo. É preciso que nós tenhamos relações com as coisas materiais. Mas é preciso que desça sobre nós o fogo do Espírito Santo. Esse fogo que faz com que nós vejamos essas relações como necessárias, mas como necessárias para objetivos maiores.
necessárias para o desenvolvimento do nosso amor ao próximo, o desenvolvimento do nosso autoconhecimento, da nossa autorreforma, o desenvolvimento da nossa confiança, fé e do nosso amor em Deus. E aí as nossas cidades passam a valer para nós não muito mais, não muito menos do que cinzas. Cinzas que têm sim a sua utilidade, o seu proveito em nossas vidas, mas que não são o essencial da nossa existência. Então assim, nós podemos aprofundar um pouco a nossa compreensão sobre essas palavras de Jesus, tendo colocado alguns princípios espíritas sobre essas palavras. Vamos terminar a parábola então. Então diz aos seus servos: as bodas estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide, portanto, às saídas das estradas e convidai para as bodas todos os que encontrardes. Aqui, a ampliação do convite para o reino de Deus a toda a humanidade, não só mais apenas ao povo judeu. E os servos, saindo por aquelas estradas, reuniram todos quantos encontraram, tanto bons quanto maus, e as bodas se encheram de convivas. O rei, entrando para contemplar os convivas, viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial, e disse-lhe: companheiro, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele se calou. Então o rei disse aos servidores: depois de amarrar os seus pés e as suas mãos, lançai-o para fora, nas trevas exteriores. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, depois que nós vimos aqui na parábola a questão dessa ampliação do convite a todas as pessoas, a toda a humanidade, nós temos a situação do banquete ocorrendo. O rei entra, Deus percebe, as pessoas dentro do seu palácio, e como acontece em qualquer tipo de ambiente no qual seja necessário um certo tipo de traje, se houver uma pessoa que está destoando muito das outras, a gente passa o olho e percebe que existe alguém ali que está um tanto diferente. E isso acontece na parábola. O rei percebe que existe uma pessoa ali que não tem o traje adequado para estar ali dentro, para participar daquela festa. E pergunta a ele: como entraste aqui? Como quem espera uma justificativa dessa pessoa que não a dá. É claro que nós estamos falando aqui do ambiente espiritual, da nossa pátria primeira. Podemos interpretar essa passagem como sendo a volta do espírito à pátria espiritual. E ali então podemos estar vestindo uma roupa que não é adequada a nós. Temos a passagem no livro Céu e Inferno e também em O Evangelho segundo o Espiritismo, que conta a vida de uma rainha no plano espiritual, uma mulher que havia sido rainha aqui no planeta Terra. E que pensa que no plano espiritual continuaria como sendo rainha, mas que percebe que muitos daqueles que foram seus servos aqui estão acima dela, do lado de lá. Ela está no plano espiritual vestindo a sua roupagem terrena, a sua roupagem ainda aqui do planeta Terra. E, portanto, não está compatível com aquele lugar. E daí, então, mais uma vez, a linguagem em termos simbólicos, a linguagem metafórica usada por Jesus. Então o rei pede aos seus servidores que amarrem os pés e as mãos daquele indivíduo e que o lancem para fora. Mais uma vez, vamos interpretar como sendo a nossa reencarnação. Voltamos do plano espiritual para cá. Aqui, planeta de provas e expiações, onde há mesmo as nossas aflições, os prantos, os rangeres de dentes, que nós temos que viver para nos readequarmos à lei de Deus. E sabemos também que pés e mãos amarradas significam certa parte do nosso patrimônio espiritual, do nosso patrimônio como espíritos imortais, que nós esquecemos ao reencarnar. E esquecemos para o nosso próprio bem. Esquecemos para que nosso orgulho, principalmente o nosso orgulho, não seja ferido durante a nossa volta aqui para o planeta Terra. Para que possamos esquecer as nossas faltas
e que possamos cuidar de tecer novamente essa nossa vestimenta adequada à vida no plano espiritual. Uma vestimenta que é tecida através dos fios pequenos das nossas virtudes, trespassando as pequenas circunstâncias de nossas vidas terrenas, recosturando os nossos laços de afeto com o fio sublime das nossas virtudes, guiado pela agulha chamada amor, esse centro das nossas relações humanas e espirituais. É através daí que nós podemos tecer as nossas roupas, costurar a nossa veste adequada a estar na presença daquele banquete espiritual que Deus nos oferece de tempos em tempos para a humanidade. E não nos esqueçamos, o Pai Celestial é provedor incessante de felicidade para nós. Ele nos deixa em nossas mãos a aquisição dessas conquistas. E não pensemos jamais que o mal que está em nós é eterno. O mal que está em nós é momentâneo. E ele pode e deve ser trocado aos poucos em nossas vidas por uma vida mais virtuosa, por uma vida mais feliz. Lembremos-nos da inesquecível passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz que ao lado de cada aflição colocou Deus um bálsamo consolador. Em todas as circunstâncias, mesmo que nós estejamos na posição daqueles que às vezes rejeitam o convite do Pai Celestial, Deus continuará enviando os seus convites. Aqueles que são colocados do nosso lado em nossa vida como exemplo, aqueles que nos trazem maiores oportunidades de fé, de engrandecimento, aqueles que nos trazem estudos, aqueles que nos fazem sentir bem, que nos dão alegria, lembrando sempre que nós também temos essa missão na vida das pessoas que compartilham conosco aqui do caminhar no planeta Terra. Lembramos de uma passagem que é bem famosa hoje no Espiritismo, encontra-se facilmente na internet, um texto de Geraldo Lemos Neto, no qual, certa vez, ele perguntou a Chico Xavier qual teria sido o destino de Hitler depois de desencarnado. E Chico diz a ele que Hitler já não está mais no planeta Terra, se encontra em outro lugar, pois aqui ele sofreria enormes influências das pessoas a quem ele prejudicou. Basta lembrarmos que no contexto da Segunda Guerra foram aproximadamente, estima-se, 61 milhões de desencarnados, sendo que a grande parte desses espíritos eram civis. Portanto, esse espírito que conhecemos pelo nome de Hitler sofreria difíceis agruras aqui, permanecendo no planeta Terra. Então ele está em outro lugar e que alguém pediu a tutela desse espírito a Jesus e essa tutela foi concedida. Trata-se do espírito que nós conhecemos pelo nome de Mahatma Gandhi. Aquele que era exatamente o oposto de Hitler. Aquele que conseguiu a libertação de um país inteiro usando da sua lei ou do seu princípio de não violência. Portanto, do lado de cada dor coloca Deus um bálsamo consolador. O remédio certo para cada uma de nossas aflições está à nossa disposição, está ao nosso alcance aqui na Terra. O convite está dado. E se nós nos esforçarmos para mudarmos a nossa postura, melhorarmos o nosso relacionamento com o próximo e com Deus, nós estaremos no caminho correto de trajar as vestes necessárias para permanecer mais tempo no reino de Deus, ainda que estejamos aqui encarnados, vestindo outro tipo de vestimentas e sendo aqueles que são os escolhidos, entre tantos chamados. Os escolhidos, esses que recebem o convite, esses que mudam sua postura, desenvolvem sua fé e que criam em si mesmos as condições necessárias para permanecerem no festim do Senhor. O convite está posto. A mudança de vida está à nossa disposição e nós temos inúmeras oportunidades e inúmeros exemplos a seguir para sermos felizes, para desfrutarmos dessas iguarias espirituais que Deus nos oferece. Muito obrigado, queridos irmãos, pela atenção e pela paciência. Que Deus nos abençoe sempre.